Queridos amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Igreja Basílica Santo Curadás. É uma alegria tê-los aqui conosco nesta noite de domingo, da qual nós somos convidados a voltar o nosso olhar para o Senhor e rezarmos o tema proposto deste retiro quaresmal. Quando foi que te vimos? E de modo especial hoje, refletindo, quando foi que te vimos sem roupa e te vestimos? Vamos invocar a luz do Espírito Santo sobre os nossos corações e as nossas vidas, para bem entendermos as Sagradas Escrituras. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Tem uma frase muito bonita de uma música bem devocional dos romeiros do Senhor do Bonfim, da Bahia, que ela diz assim: como é bom estarmos aqui debaixo da sombra dos braços abertos do Senhor do Bonfim. E como é bom estarmos aqui realmente como igreja, comunidade, buscando cada vez mais a oração, buscando cada vez mais estar conectados com Deus, sendo filhos de Deus. E como é bom estarmos aqui debaixo da sombra que vem dos braços abertos do Senhor do Bonfim. Nós, nesta quaresma, fazendo esse exercício de oração, nós somos levados, meus irmãos e minhas irmãs, a um processo de conversão. A conversão nos leva a enxergar-nos e ver os outros como irmãos, filhos de Deus, tornando-nos humanos, e com o conhecimento do outro, humanizar-se com o passar do tempo. Nós já estamos no 4º domingo do tempo da quaresma, e até aqui o Senhor nos conduziu, o Senhor nos ajudou. A nossa meta é a Páscoa do ressuscitado, nos encontrarmos juntos com Jesus glorificado, depois que, passado pela morte, ressuscitou e nos deu vida nova, vida plena. Queridos irmãos e irmãs, corremos muito risco de fazermos todo esse itinerário catequético, reflexivo, piedoso do tempo da quaresma e apenas ficarmos na sexta-feira santa com nosso Senhor morto. Começa pelo ofício da paixão às 3 horas da tarde. Por muitos lugares só dá um gato pingado. Agora, quando o esquife do Senhor morto sai daquela porta, o povo começa a se jogar. Da minha cidade é das árvores, aqui eu acho que vai ser dos prédios. Brincadeira à parte. Isso já falava um bispo emérito da minha diocese, numa das suas homilias. Nós só ficamos apegados com o nosso Senhor morto, pregado na cruz e colocado no sepulcro. Muitos de nós não temos a consciência de que, para chegar à ressurreição, é necessário passar a morte. Mas não podemos ficar só na morte. Precisamos olhar para Jesus crucificado e ressuscitado. Já subimos muito a nossa caminhada espiritual nesta quaresma, desde a quarta-feira de cinzas. E já dá para nos questionarmos, e até aqui, o que mudamos? Houve conversão nos nossos corações? Alguma coisinha e alguma chave foi mudada de pensamento, de reflexão, de espiritualidade? Será que conseguimos olhar para os nossos irmãos e irmãs pobres e nos reconhecermos humanos e também neles uma humanidade igual a nós? Durante esse tempo, meus irmãos e minhas irmãs, nós descobrimos uma verdade fundamental que por muitas vezes passa na nossa agitação do dia a dia por despercebido. Cristo está nos pobres e os pobres estão em Cristo.
Quando nos aproximamos dos pobres, somos como Cristo e nos fazemos como Ele. E isso é humanizar-se, é reconhecer-se humano e também que o outro é humano. Os pobres são nossos irmãos e Deus os confiou a nós, nos mandando assisti-los em suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Para assim nos incentivarmos, amados, trago-lhes hoje uma pessoa, uma figura de um santo da igreja muito conhecido por nós, São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis, acredito eu, que traz um lema no seu coração muito grande, muito impactante, tanto naquela época e também para os dias de hoje. São Francisco de Assis é pobre para os pobres, fraco para os fracos, solidário para com os enfermos e fonte de esperança para os desesperançados. Ele dizia: não quero ser ladrão, para nós será considerado roubo se não dermos aos mais pobres. A esmola é a herança e justiça devida aos pobres. São Francisco é um grande exemplo de servidor do reino, tanto há quase 1700 anos atrás, quanto aos dias de hoje. São Francisco, ele tem uma real necessidade e nos convida para que olhemos para os pobres com atenção e cuidado, para podermos nos reconhecer como humanos. Francisco, ele doou a sua vida aos mais necessitados, renunciando todos os bens do mundo, todas as ostentações. Sabemos bem que São Francisco, ele vem de uma família de comerciantes lá de Assis, muito rica, de muitos bens. Filho que com certeza iria herdar algumas coisas dos pais após a morte deles, e como herdou, decidiu doar tudo para os mais necessitados. Tudo. E a palavra do Evangelho de São Mateus, no qual é a nossa fonte de reflexão desse retiro quaresmal, Mateus no capítulo 25, dos versículos entre 33 até o 38, eu acredito e vejo que é a fonte onde São Francisco se banhou no Evangelho e continuou e começou, melhor dizendo, a caminhar junto com Jesus. E aqui, já neste quarto domingo da quaresma, eu releio para vocês: porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente, na prisão, e vocês não vieram me visitar. Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei nos responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizerem isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. São Francisco trazia em seu coração essas palavras do Evangelho de São Mateus. Não é à toa que ele doou a sua vida. São Francisco trazia em si o desejo de considerar a sociedade como um conjunto de categorias não hierarquizadas. São Francisco, naquela época, meus amados, já virou a pirâmide da hierarquia da sociedade. Ele tirou do teto todo o clero, todos os nobres, todos os soldados, os militares, e botou todo esse povo que estava no topo da pirâmide, embaixo os mais pobres, e virou a pirâmide, inverteu. Todo o serviço desenvolvido dentro da sociedade é para ser serviço de todas as pessoas, inclusive dos mais pobres e necessitados. Não é à toa também que o Papa Francisco, desde 2013, virou novamente esta pirâmide que havia voltado ao seu estado original. Papa Francisco não escolheu o seu nome à toa, escolheu o seu nome Francisco para nos dizer que ele é servidor dos servidores. Ele é o exemplo e realmente
leva e sustenta a igreja por 10 anos como um verdadeiro servidor. Nós, de estereotipos, já estamos cheios de roupas bem limpas, de perfumes bem gostosos, das melhores qualidades e marcas, mas isso, como dizia a minha avó, dizia não, ela diz ainda que está viva, são coisas supérfluas e passageiras, não vai nos somar tanto. Dentro dos nossos corações tem uma semente já plantada desde o nosso nascimento, que é o chamado à santidade. E a santidade não está nesses estereotipos que temos e desejamos. A santidade dentro dos nossos corações, ela deve ser regada dia após dia. Deve ser buscada pela luz da oração, como um alimento físico das refeições principais, assim também nós devemos procurar na oração a nossa santidade. A santidade, ela está dentro dos nossos corações, por mais pecador que sejamos. Precisamos, amados irmãos e irmãs, com esta santidade, dar uma resposta de fé do batismo que nós recebemos. Precisamos, amados irmãos e irmãs, olhar para o outro, para o mais necessitado, com um cuidado e uma atenção especial. Precisamos não só vestir o pobre com roupas, mas precisamos vestir os pobres com humanidade, com respeito, com atenção, com uma condição maior à vida humana que ali existe, independente de como ele esteja, de uma consideração maior também ao Cristo que ali está presente diariamente e que por mais uma vez, por muitas vezes do nosso egoísmo, este Cristo que está no outro, ele é excluído, ele é chagado, crucificado e morto por conta dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos. Naquela época, São Francisco traçou um itinerário de comunhão com os mais pobres e humildes. Hoje, quando refletimos isso, trata-se, portanto, de uma verdadeira experiência com a humanidade ferida e novamente crucificada. A sabedoria para São Francisco se apresentava no conhecimento de Deus, que se experimenta segundo a Cristo humilde e pobre, verdadeira sabedoria do Pai. Não é à toa que ele fez aquela oração tão bonita e conhecida por todos nós, que se eu convidar vocês para cantar aqui, a gente faz um belíssimo coro. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E aqui já está a chave ápice desta oração. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O rosto de Deus, amados irmãos e irmãs, somente pode se tornar visível onde todo tipo de violência e de domínio pelo outro seja eliminado. Onde qualquer tipo de violência ou de desgosto para com a pessoa humana possa ser excluído. É aí que o rosto de Deus aparece para nós. Olhemos, meus amados irmãos e irmãs, para Jesus neste quarto domingo do tempo da Quaresma e rezemos como São Francisco fez. Ó, que coração de caridade, que chama de amor ardente, que penetra os nossos corações e nos chama para estarmos aqui nesta noite de domingo, debaixo das sombras, dos braços abertos do Senhor do Bom Fim.